nosso programa de hoje começa muito bem falando de artes plásticas, recebendo José Antônio Ferraioli, que é um grande artista plástico aqui da nossa cidade. Estivemos juntos pela última vez aqui no programa há 2 anos atrás. Ele trouxe os bonecos da família Ferraioli, que já estão na 3ª geração, né? Ele passou por filho Adriano, hoje as filhas do Adriano são o novo segmento desse projeto maravilhoso, mas hoje nós temos as aquarelas, não é isso? Obrigado pela visita. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com os seus espectadores, e dizer que a aquarela foi escolhida justamente por ser uma pintura completamente diferente dos outros tipos de pintura, né? Vamos chamar de diferente as tintas são diferentes. A tinta óleo, a tinta acrílica, elas são mais pastosas, mais volumosas. E a aquarela, ela tem uma fluidez, ela tem uma transparência. A obra pronta em aquarela, ela é mais papel branco do que tinta. Ela não é pintada como as outras, assim, com pinceladas, com muitas pinceladas, porque até a pincelada em excesso estraga o papel por causa da umidade da água. Ela é colocada no papel. A gente umedece o ponto que a gente quer colorir, e aí vem com a tinta no pincel e coloca ali. Ela vai tomando espaço de acordo com a água que foi colocada no papel. Por isso eu tenho até o costume de dizer que a aquarela ou você aproveita ou você joga fora, porque não tem conserto, não tem retoque. Tem que ser preciso. Tem que ser preciso, Então, eu me lembro muito bem de uma grande mestra campista, que foi Salvadora Chagas, e eu tinha 8 anos de idade, e ela já era uma senhora de idade. Imagina, eu estou com 68, então ela já era uma senhora nessa época, e ela me deu aulas de pintura. Eu aprendi o beabá na tinta óleo ali com ela. E uma vez eu levei umas aquarelas, que eu me encantei pelo trabalho em aquarela, e fui fazer em casa, assim, antes de estudar. Uma experiência. Aí eu levei para ela já estava bem velhinha, ela já estava com mais de 90 anos. Então ela olhou para mim e disse: "Estão lindas, meu líndrico", ela ia chamar de líndrico. "Estão lindas, meu líndrico, mas não são aquarelas." É uma pintura, mas vamos chamar de guache, do que você quiser, mas não é aquarela ainda. Visão de quem muito entendido. Foi o primeiro passo para eu começar a estudar aquarela. Aí eu passei a estudar, a ver, como que fiz um curso em Belo Horizonte com um professor de nome. E muito bem, aí daí para frente eu comecei a caprichar mais nas minhas aquarelas, e nós estamos chegando a esse estágio. Então hoje ainda não é um estágio de perfeição, mas já é bem melhor do que aqueles que eu fui mostrar a Salvador naquela época. Com certeza. O que nós temos aqui hoje para presentear? Nós temos uns trabalhos feitos, como por exemplo o Solar dos Airizes, que é um trabalho que eu tenho feito muitas versões desse casarão, porque é um casarão que infelizmente está abandonado. É verdade. Né? Sofrendo muito com a ação do tempo. É uma coisa praticamente histórica. Sim. Porque queiramos ou não, seja ficção ou não, nós temos um romance importante da literatura, né? Falando que foi ambientado naquele casarão. É verdade. E aí a gente passa por ali toda hora, porque vai para a praia e volta, olha para ali, dá uma... o casarão da Escravizaura. É o da Escravizaura. Dá uma dor no coração a gente olhar o estado que ele está. É verdade. Né? E nós temos também outro trabalho, que é o da Lapa. Eu costumo chamar esse trabalho de Lapa sob neblina. Porque a aquarela ela é cheia de surpresas. No momento que eu coloquei o céu assim, deu a sensação de neblina. Verdade. Né? E eu podia jogar fora, de não gostar, não é isso que eu quero, mas eu mudei a minha ideia. Então vamos passar isso aqui para neblina mesmo, já que a sorte nos favoreceu, vamos transformar esse quadro em neblina. E para ter uma ideia também de como o trabalho como a tinta é colocada na tela, tá vendo essas manchas?
elas são escorridas na água que estava sobre o papel. A tinta vem aqui, nessa parte mais escura, e vai escorrendo e vai clareando, ocupando o espaço. Uma maneira muito fácil da gente ver isso é através desse trabalho aqui, olha. Tá vendo? Sim. Que é um trabalho que mostra bem esse aqui também, olha. Muito bonito. São trabalhos que mostram bem o escorrido da tinta. Muito, muito, muito bonito. Agora, aquela coisa, eu sempre aproveito para perguntar isso a todos os artistas plásticos que participam aqui do programa, quanto tempo mais ou menos para que uma obra como essa ganhe forma? Tem que ser imediato. São 10, 15 minutos. Não dá para ser... Por isso, já ter concebido antes. Você tem que ter noção do que você quer. Tem que ter uma noção do que final. você quer. Ou pelo menos, você tem que ter uma noção... Vamos falar do artista doido. Você tem que ter uma noção de qual é o seu sentimento na hora. De qual é a sua emoção ao querer fazer aquilo. Porque se você não tiver uma emoção para colocar no papel, você não pinta. Não adianta. Porque o resultado é imediato. É imediato, Então, quer dizer, a inspiração é fundamental. Nesse trabalho aí, você vê a parte branca, não é tinta branca, é papel. É papel. Tá? Então, nós temos que, na aquarela, e vai aí uma dica para se algum aventureiro quiser participar dessa arte, na aquarela você tem que preservar os espaços de claro. Os tons claros você tem que deixar o papel em branco. Vão ser, entre aspas, a tinta branca. É a tinta branca que você colocaria para clarear o seu trabalho e que não existe em aquarela, ela não faz o efeito. A tinta branca que existe em aquarela é só para clarear outros tons. Então, o branco é o próprio papel. Realmente, o impacto de quem vê, né? Os objetos, os detalhes mostrados em cada aquarela, realmente eles se parecem muito com o que vemos, né? E a ilusão realmente de que há tinta branca e de que tudo realmente foi feito a pincelada, e não com esse toque. Os meus netos chegam às vezes a se aproximar na hora que eu estou trabalhando e eles dizem que é uma coisa mágica. Mas realmente é uma coisa mágica. É mágica, o vovô está fazendo mágica. Não é mágica. É um trabalho, mas é diferente dos outros. Aqui temos papel linho, né? Tem papel linho, mas o melhor mesmo é o papel de maior gramatura. A gramatura é o peso do papel por metro quadrado, né? Então, se você pega uma folha de papel de 1 metro por 1 metro e pesar, aquilo que der é a gramatura do papel. O papel normal que a gente tem no comércio nosso aqui é de 200, 180 de gramatura. Mas o bom é de 400, sabe? De 300, 250 para cima. Quanto mais o papel for poroso, absorvente, mais bonita é a aquarela. São quantas aquarelas mais ou menos nesse acervo? Eu acho impossível mensurar, né? Não tem noção, porque essas que eu trouxe para você aqui, elas foram feitas numa tarde no SESC, dando um curso. Então, para mostrar aos alunos como que a gente fazia, como que eu fui fazendo. Quer dizer que isso é o resultado de uma tarde de um curso. Uma tarde de um curso, Então, nós temos aí uma quantidade... Todo um acervo, né? De peças que estão em casa. Estão em casa eu quase não tenho. Em casa eu tenho no máximo umas 4 ou 5, né? A última que eu fiz foi o sobrado da Beira Rio, que era um sobrado que tinha ali na Beira Rio, esquina com a Rua da Jaca. Eu, por sorte, fui um dia lá com a máquina de fotográfica e fotografei em vários ângulos o sobrado. Uma semana depois o sobrado tinha sido desfigurado, as sacadas tinham sido destruídas, os enfeites tinham sido arrancados. Foi o último registro. Foi o último registro. E era a casa do meu avô. Ali eu praticamente nasci e fui criado ali. Então, uma memória afetiva. É uma memória afetiva. Então essa aquarela eu guardei. Ela está comigo.
Tem mais algumas da Lapa, por exemplo, que é a partir de uma fotografia de Patisco. Patisco era meu tio. Sim. E era fotógrafo, e ele tinha uma ideia de história e graças a ele eu tenho uma noção de como era a cidade de Campos antes. Aquela cidade que ele viu na infância, na juventude. Exatamente. E que nenhum de nós teve a oportunidade de ver, e que graças ao trabalho dele, né, que era apaixonado por fotografia, muita coisa se eternizou. Muita coisa eternizou, né? Nós estamos falando aqui de Patisco, você que é muito jovem, é o grande criador também da nossa corrida ciclística. Do Padroeiro. Né? Isso. Essa grande personalidade da cidade que deixou muita saudade. Isso aí. Bom, adorei o papo. Fundamental que as pessoas vejam novas técnicas, que elas se interessem por experimentos, né? E quem quiser pode procurar o José Antônio Ferraioli nas redes sociais, né? Ampliar o contato, quem sabe até ter algumas aulas, né? E ingressar, depois de descobrir se tem ou não pendor artístico, ingressar no universo das artes plásticas, quem sabe fazendo boas aquarelas, por que não? Exatamente. E até uma próxima oportunidade, que eu espero que seja breve. Com certeza, com certeza. Temos que nos ver sempre, é sempre um prazer receber você aqui.